Oi, eu sou o Felipe Beltrão Caetano, sou estudante da UFOP ICEA, Instituto de Ciências Exatas Aplicadas, trabalho de Química sobre forças intermoleculares. Ligações intermoleculares. O que é? É quando duas moléculas se aproximam e há uma interação de seus campos magnéticos, o que faz surgir uma força entre elas, sendo essa força dividida em três: dipolo induzido, dipolo permanente e íon dipolo. Mas para entendermos essas forças, precisamos primeiro entender sobre a polaridade das moléculas, sendo essas apolar ou polar. Uma molécula é polar quando possui dois polos, uma região com maior concentração de elétrons e outra defasada de elétrons, ou seja, uma diferença de eletronegatividade. Já a polar, não precisa existir essa diferença de eletronegatividade, não existe essa diferença. Como exemplos, eu usei o flúor, o fluoreto de hidrogênio e o fluoreto de lítio. Percebe-se que no flúor as cores dos átomos são verdes, dos dois átomos. Isso quer dizer que não há diferença de eletronegatividade. Portanto, o flúor é uma molécula apolar. Já no fluoreto de hidrogênio, é possível perceber essa diferença, onde o flúor está vermelho e o hidrogênio está azul, e o flúor está inchado, cheio de elétrons. Já o do fluoreto de lítio também é percebido, onde o flúor está exacerbadamente vermelho e o lítio está extremamente azul. Também percebe-se que entre o fluoreto de hidrogênio e o fluoreto de lítio, que também há diferenças de polaridade entre as moléculas. Geometria da molécula. Também é possível percebermos se uma molécula é polar ou polar através da sua geometria. E como fazemos isso? Colocamos um vetor do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Como exemplo, o primeiro exemplo é o HCl, onde o vetor θ sai do hidrogênio e vai para o cloro, que é mais eletronegativo. Isso mostrando que o movimento resultante é diferente de zero. Por quê? Porque não tem nenhum outro vetor anulando este vetor. Logo, é uma molécula polar. Já o segundo exemplo, H2O, água, os vetores saem do hidrogênio e vão para o oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. E os vetores eles se somam, ou seja, o movimento resultante é diferente de zero, ou seja, é uma molécula polar. E no terceiro exemplo, o CO2, o gás carbônico, os vetores saem do carbono, que é menos eletronegativo, para o oxigênio, que é mais eletronegativo. Também percebe-se que as setas estão em sentidos opostos, ou seja, elas se anulam. Logo, o movimento resultante é zero, a molécula é apolar. Dipolo induzido, ou forças de London, em homenagem ao físico que estudou esse tipo de interação. Como o próprio nome diz, dipolo induzido, dipolo, dois polos, sendo um positivo e um negativo. Induzido quer dizer que ele foi criado, antes não existia esse polo, ele teve que ser criado. Mas para entendermos esse tipo de ligação, precisamos fazer duas perguntas: quando ocorre e como ocorre. Quando ocorre? Ocorre entre moléculas apolares, moléculas que não possuem polos. E como vai ocorrer? Essas moléculas elas vão se aproximar e, por não terem eletronegatividade, diferença de eletronegatividade, elas vão se repulsar. A sua nuvem eletrônica vai começar a se distorcer por causa dessa distorção, por causa dessa repulsão elétrica. Como na imagem, a região mais inchada da nuvem eletrônica é onde a quantidade de elétrons está concentrada, e a parte menos inchada é onde há menos concentração de elétrons. Na parte direita, inchada, vai ficar parcialmente negativa e a esquerda vai ficar parcialmente positiva. Outra característica que vale mencionar desse tipo de ligação é que ela é fraca. Se colocarmos outro exemplo como gelo seco, ele passa do estado sólido direto para o gasoso, porque as suas ligações são fracas, então precisa de pouca energia para isso. Outro exemplo que é possível falar também é da lagartixa, na interação das suas patas com a parede,
das quais elas são fortes o suficiente para que as lagartixas continuem andando na parede e fracas o suficiente para que elas não fiquem presas. Outros exemplos de elementos que fazem esse tipo de ligação é o Cl2, o H2, o F2, o CO2. Dipolo permanente. Como o próprio nome diz, dipolo, dois polos, permanente. Quer dizer que ele não teve que ser criado, ele já existiam dois polos, o que é bem diferente do dipolo induzido que os polos tiveram que ter sido criados. Quando ocorre e como ocorre? Quando ocorre entre moléculas polares, moléculas que possuem polos, um positivo e um negativo. Como ocorre? Por elas já possuírem polos, tudo que elas precisam fazer é se aproximar e criarem a ligação. Como exemplo, tem o HCl, onde o Cl- ele é mais eletronegativo, portanto ele assume o polo negativo. E o hidrogênio, que é menos eletronegativo, ele assume o polo positivo. E o polo negativo sempre vai se conectar ao polo positivo. O Cl sempre vai se conectar ao hidrogênio nesse caso. Como observação, eu coloquei ligação de hidrogênio, porque esse é um caso bem específico do dipolo permanente. Ligação de hidrogênio. Por que é um caso bem específico? Porque, diferente das ligações do tipo de polo permanente comuns, esse tipo de ligação é um pouco mais forte do que o normal. E quando ocorre? Ocorre quando um átomo de hidrogênio se liga a um átomo de flúor, ou um átomo de hidrogênio se liga a um átomo de oxigênio, ou um átomo de hidrogênio se liga a um átomo de nitrogênio. Como primeiro exemplo de ligação com o flúor, está o fluoreto de hidrogênio, HF. E ele tem uma característica especial porque ele é considerado um ácido moderado. Por que ele é considerado um ácido moderado? Porque ele não solta hidrogênio com facilidade. Para um ácido ser considerado um ácido forte, ele precisa soltar hidrogênios com facilidade. Mas como o flúor ele é extremamente eletronegativo, ele não solta esses elétrons do hidrogênio com facilidade. Bem diferente do ácido bromídrico, que é o HBr, ácido clorídrico, o HCl, e iodeto de hidrogênio, o HI, que são três ácidos fortes que, como a sua ligação do tipo de polo permanente é mais fraca, eles liberam hidrogênio com mais facilidade. Agora, o outro exemplo de ligação com oxigênio tem o H2O, a água. A característica que essa ligação faz é que ela se encontra em estado líquido em temperatura ambiente, diferente do sulfeto de hidrogênio, o H2S, que se encontra em temperatura ambiente gasosa. Por quê? Porque as ligações de hidrogênio da água são bem mais intensas do que a do sulfeto de hidrogênio. E com ligação de nitrogênio está o amônia, que como vai acontecer esse tipo de ligação? O nitrogênio, que é mais eletronegativo, vai fazer ligação com os hidrogênios, que são menos eletronegativos. Íon dipolo. Quando ocorre? Ocorre quando há um composto iônico e uma molécula polar. O que é um composto iônico? É um metal se ligando a um ametal. Ligação iônica. Molécula polar. O que é uma molécula polar? Ligação covalente, um ametal mais um dipolo permanente. Como vai ocorrer? Como exemplo do gráfico está o cloreto de sódio, o NaCl. E como esse íon dipolo vai se formar? Ele vai entrar em contato com a água, o H2O, e o H2O vai fazer uma dissociação iônica. O que é uma dissociação iônica? É uma quebra da molécula de cloreto de sódio em Na+, e Cl-. Depois da quebra, dissociação iônica, o H2O ele vai fazer uma solvatação. O que é uma solvatação? Os íons positivos e os negativos envoltos por moléculas dissolventes, sendo estes o H2O. Como vai ocorrer então? O cloro ele é mais eletronegativo, então ele vai se ligar às moléculas, os átomos de hidrogênio do H2O, que são menos eletronegativos. E o íon positivo do Na+, vai se ligar ao átomo mais eletronegativo da molécula, que é o oxigênio. E vale ressaltar sobre esse tipo de ligação que a força desse tipo de ligação é tão intensa que, como consequência,
ela cria as propriedades coligativas. O que são essas propriedades coligativas? Como exemplo, a água pura. A água pura ela tem um ponto de ebulição específico, mas quando você acrescenta cloreto de sódio na água, esse ponto de ebulição aumenta. Por quê? Porque o NaCl, o cloreto de sódio, vai fazer mais interações com a água. Existe mais interações naquela solução, o que torna mais difícil de passar para o ponto de ebulição dela. Oi, meu nome é Thiago Beltrão Caetano, também sou aluno da ICEA, Instituto de Ciências Exatas da UFOP, e eu vou falar um pouco sobre as intensidades das forças. Como vocês podem ver ali no slide, a gente colocou das mais fortes na parte de cima até as mais fracas, que vão ficar na parte de baixo. Ali no canto direito do slide está ali, o íon dipolo é mais forte, tem mais intensidade do que o dipolo permanente, que por sua vez que é mais intenso do que o dipolo induzido. Implicações das forças intermoleculares. As interações intermoleculares ou forças intermoleculares são responsáveis por inúmeras propriedades substâncias na CNTP, CNTP são condições normais de temperatura e pressão, como estado físico, solubilidade nos meios, volatilidade, densidade, temperatura de ebulição, temperatura de fusão e entre outros. No estado físico, as interações intermoleculares são fortes o suficiente para que o estado físico fique totalmente condensado, porque essas moléculas são mais unidas. Como vocês podem ver aqui no exemplo do slide, no primeiro copinho há uma substância aquosa totalmente condensada. As moléculas estão totalmente organizadas em forma de cubinhos e estão mais densos, mais unidos, com mais ligações. Sólidos têm mais interações mais fortes que líquidos, que por sua vez têm interações mais fortes do que gases, nos quais elas são praticamente inexistentes. No slide aqui você pode ver que as interações dos sólidos são tão fortes, mas tão fortes que eles ficam até unidos. Alguns sólidos ficam até mais organizados, como a do gelo. No líquido, quando passa do estado sólido para o líquido, eles perdem algumas ligações, elas ficam um pouquinho mais fracas, essas ligações. Elas ficam até mais livres para se movimentar, mais espaçosas. E quando ela passa do líquido para os gases, elas praticamente perdem todas as suas ligações, praticamente ficam inexistentes, as ligações intermoleculares. Densidade. Em geral, quanto mais fortes as interações, mais denso é a fase, mais densa é a substância. Mas sólidos são mais densos que líquidos, que são mais densos do que gases. Como você pode ver aqui no exemplo, o gelo está mais organizado, ele está mais conectado, ou seja, ele está mais denso. Na água aqui, ela está vendo que os oxigênios, os hidrogênios não estão fazendo todas as suas ligações, só alguns. Ou seja, ele perdeu algumas ligações e ele ficou um pouquinho menos denso. E o vapor, ele só perdeu todas as suas ligações. Ele é algo que está menos denso aqui. Só que tem um exceto, tem um porém, que é a água, que é no caso que está no exemplo. A densidade do gelo é menor do que da água líquida, pois à medida que ela vai congelando, as moléculas de água vão formando ligações de hidrogênio, que resultam em uma disposição tridimensional molecular com os espaços vazios. Ou seja, no exemplo do slide, as moléculas são organizadas de forma hexagonal, ou seja, elas estão organizadas, as moléculas, elas não estão ligadas aleatoriamente. Isso faz com que elas ganhem alguns espaços vazios e fiquem menos densos do que a água líquida. Temperatura. Quanto mais as moléculas interagem entre si, mais energia é necessário para fornecer
por essas interações para que elas sejam enfraquecidas e haja mudança de fase. Quanto mais próximas as moléculas estiverem, mais fácil é a separação. Quando uma substância está no estado sólido, as moléculas delas estão muito mais juntas, ou seja, é muito mais fácil você quebrar elas com a temperatura. À medida que você vai aquecendo uma substância, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, ou seja, ela perde algumas ligações. Como ela perde algumas ligações, as ligações dela ficam mais afastadas, você precisa aumentar a temperatura dela para que ela termine de cortar todas as suas ligações, ou seja, você precisa de mais temperatura, você precisa de uma certa temperatura para o estado sólido para o líquido e aumentar mais essa temperatura, fornecer mais energia ainda para o estado líquido para o gasoso. Volatilidade. Quanto mais volátil é uma substância, ou seja, a facilidade de uma substância tem de passar do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, é mais fracas as interações intermoleculares. Temos, por exemplo, ali nos slides, água e o éter. Depois de, se você deixar eles secando embaixo do sol por um tempo, o éter vai evaporar primeiro que a água. Por quê? Porque as ligações do éter são mais fracas do que as ligações da água. Temos também como, por exemplo, o gelo e o sal. Se você pegar o gelo e o sal, colocar um em cada vasilha, um em cada panela e aquecer, qual que vai evaporar primeiro? É a água. A água vai passar do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido ao estado gasoso. O sal, você precisa aquecer ela a uma temperatura muito alta para ela passar do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso. Por quê? Porque o sal tem ligações intermoleculares mais fortes do que a água. Solubilidade nos meios. Polar interage melhor com polar e apolar interage melhor com apolar. Temos como, por exemplo, a água e o álcool, que elas são duas substâncias apolares, ou seja, elas conseguem se misturar, elas se ligam e se misturam. Temos também, por exemplo, duas substâncias apolares, que é a gasolina e o querosene. Como elas são duas substâncias apolares, elas conseguem se ligar melhor. Porém, quando você mistura duas substâncias, uma apolar e outra apolar, elas se separam, porque essas propriedades que fazem elas se repelirem, o positivo e o negativo, impedindo com que elas formem ligações. E esse exemplo é a gasolina e a água. Importância. Qual é a importância de saber sobre as ligações intermoleculares? As interações intermoleculares estão intimamente relacionadas com as propriedades termodinâmicas, líquido, sólido, gases. Logo, o entendimento dessas forças intermoleculares é de extrema relevância se quisermos entender a extrema relevância que quisermos entender comportamentos de sistemas químicos a nível molecular, além de permitir a compreensão de fenômenos como os utilizados pelas plantas no transporte de seiva bruta. Que é um exemplo, uma árvore que ela fica exposta ao sol, ela vai transpirar, ou seja, ela vai perder vapor da água, ela vai perder vapor dentro dela, em função da coesão, que são forças que unem as moléculas de água entre si, e que através das ligações de hidrogênio de polo permanente e em função das forças de adesão, que são as forças intermoleculares formadas entre a água e outras moléculas, puxam as moléculas de água fazendo tipo uma corrente para fora da planta. E aqui nós temos agora nos slides a bibliografia. As pesquisas que fizemos para fazer a pesquisa bibliográfica, o nosso conhecimento de mundo e usado para fazer os slides.
Agradeço pelo tempo que nos deram para apresentar. É um conteúdo bem importante. E obrigado pela presença.